Finalmente eu consegui terminar de assistir as 2 horas de entrevista do Lula no Podpah e eu já adianto, ele tava se divertindo muito e rindo da nossa cara. Esse é o grande segredo do sucesso dessa participação no podcast Podpah. Que o Lula tá fazendo política, é óbvio, a gente sabe disso, ele não tá ali à toa nesse momento, numa virada de ano, entrando já no ano de eleição, a gente sabe disso. Só que ele não foi lá com essa postura. Ele foi com a postura de quem tá se divertindo, genuinamente, de quem tá se comunicando de forma genuína. E isso é muito poderoso, porque isso gera conexão, a famigerada empatia nos isentões, em quem está em cima do muro. E é com esse público que o Lula estava falando nesse podcast. Tanto é que se a gente analisar a imagem dele como um todo, nós percebemos um tom Lulinha Paz e Amor, voltando àquele estilo mais tranquilo, nada muito agressivo, nada muito militante, muito radical, que eu diria até que em termos de imagem, ele escolheu um tom de voz e um estilo de comunicação que começa na roupa, que lembra o arquétipo do sábio. Então o terno é claro, que valoriza os cabelos brancos, e ele vem com esse tom de um senhor experiente, contando coisas do passado, de muito tempo atrás, que os jovens não viram acontecer. Tanto que ele fala com os apresentadores: em 82 eu fiz tal coisa, vocês não eram nem nascidos. Olha o arquétipo do sábio, olha ele jogando a autoridade no passado, jogando a autoridade na idade dele, porque afinal de contas, você é jovem, você não sabe de todo o cenário, sabe da verdade, porque você não viveu no passado como eu vivi. Sabe aquele avô e aquela avó que vem contar as histórias do passado, nostálgicas? Ilustra na cabeça do público o que seria, como era melhor o passado. Então, o Lula se conecta com o povo brasileiro que é carente e com esse lado nosso que gosta de viver nostalgias quando o momento atual não tá legal, quase que como uma fuga. Então, ele conduz a mente das pessoas para esse passado dos anos 80, em que nós, com 30 anos ou menos, não vivemos, porque nascemos no início dos anos 90, e é esse público que ele quer pegar, é esse público que ele quer o voto. Então ele se conecta com esse público com esse tipo de argumento. Só que olha que interessante, ele poderia assumir um tom firme, de alguém que sabe o que tá falando, da verdade, mas ele não faz isso. É esse público de menos de 30 anos que o Lula quer persuadir, quer convencer. É o público que não quer um tom de voz de um lado muito agressivo, nem do outro, mais agressivo ainda, que fica confrontando e batendo. É um público que quer um caminho do meio, quer um caminho mais brando. Então, ele vem com esse tom de voz para conectar com esse público. E como ele é muito carismático, até porque ele é psicopata, então além dele dominar muito bem as técnicas de comunicação, dele fingir aquela dicção ruim, porque tem palavras que ele fala da forma correta, depois ele fala errado. Aí você fala assim, peraí, mas você tem um problema de dicção mesmo? Você fala errado porque você não aprendeu, você não estudou? Ou é forçado? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas. O fato é que não é só oratória. No caso dele, vai além. É um carisma. Ele tem carisma de um psicopata, falando com esses problemas de dicção, embolando uma palavra ou outra, o povo se conecta. Vocês concordam que um metalúrgico, como ele adora dizer, um metalúrgico, um pobre, um homem do povo que está ali no poder para defender o povo, não poderia falar perfeitinho, assim, o português perfeito, ter uma dicção perfeita? Porque se a oratória fosse muito perfeita, não iria conectar, porque a grande maioria dos brasileiros não fala bem, não se comunica bem e seguem, mesmo durante e depois do governo dele, sendo analfabetos funcionais. É claro que manter a dicção ruim, falar as palavras erradas, é estratégico. É extremamente estratégico. Tanto é estratégico como escolher um circuito de veículos de comunicação não tradicionais. Percebam, ele não foi na televisão,
Ele não tá dando entrevista pra grande mídia, e não só pra Globo, ele não tá dando entrevista pra nenhuma TV pequena que seja de bairro. Ele escolheu a internet, ele escolheu os podcasts, ele escolheu os veículos internacionais. E aí alguns de vocês vão me falar, Giovana, mas isso é teoria da conspiração, ele nem confirmou a candidatura dele, ou então, mas a mídia brasileira bateu demais no Lula na época da Lava Jato, e ele foi liberado, ele foi preso, mas ele foi liberado. Ele tá usando a mesma estratégia do Bolsonaro. É aquele tal do copia, mas não faz igual. Então, já que o Bolsonaro criou um canal no YouTube para se comunicar com o povo, com o celular meio simprão, mostrando ali que é um homem do povo, que estava só querendo compartilhar suas ideias, o Lula vem e participa dos podcasts, que tem uma estrutura, que tem uma tecnologia, mas já tem um público fiel, o público que ele quer, porque ele até fala isso durante a entrevista, logo no começo da entrevista, ele fala isso. Só que ele vem como esse sábio. E o que reforça, pra mim, assim, que é a maior prova de tudo isso que eu acabei de mostrar aqui, de revelar aqui pra vocês, o que reforça isso é quando ele argumenta que o Bolsonaro é um presidente ruim, porque ele é grosso. Então ele usa a estratégia do inimigo em comum, uma estratégia de história, uma estratégia para contar histórias mais velha do que andar para trás. Tanto é que nós vemos isso em Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Rei Leão. Tem até um destaque aqui que eu falo sobre isso, acho que é o destaque do Mandetta, que é você colocar alguém como inimigo em comum e você como herói. Você na narrativa como herói. E é exatamente essa narrativa que o Lula começa a construir quando ele coloca o Bolsonaro como inimigo em comum, argumentando que ele é grosso. Então, veja, ele poderia chamar o Bolsonaro de genocida ou de qualquer outra coisa que a galerinha de esquerda mais radical, a galera militante, iria achar o máximo. Bolsonaro é genocida, os militantes iam surtar. Só que ele não estava ali dialogando com os militantes, ele tá dialogando com a galera do meio. Então, ele critica o tom de voz do Bolsonaro, ele chama o Bolsonaro de grosso. A palavra grosso, no lugar de genocida, é muito estratégico, porque dialoga com esse público do meio. Só que esse não é o Lula que a gente conhece. O Lula que a gente conhece é hiperbólico, é exagerado, fala que acabou com 100% da fome no Brasil, que eu sou o máximo, eu fui o melhor presidente desse Brasil. Então ele exagera muito. Esse é o padrão do Lula. E é o padrão que se comunica com o povão, porque o povão gosta de exagero. Tanto é que a gente vê as músicas, as roupas, sempre da galera do povão. Aqui no Brasil é tudo muito exagerado. Coisas mais moderadas, elegantes, muito bem pensadas, é para um público que tem um poder aquisitivo maior e também mais acesso à educação e não cai nessa narrativa do exagero. Por isso que ele chama o Bolsonaro de grosso. Só que tem um determinado momento que ele dá uma escorregada. Lá pro finalzinho não. No meio da entrevista, perto de 1h, 59 minutos, 1h ali no podcast, ele chama o Bolsonaro de psicopata. Então, ele é o Lula que a gente conhece, o Lula exagerado. Um psicopata chamando a concorrência de psicopata. É o tal do acuse-os do que você é. Já ouviu falar nessa frase? Então, é isso que acontece. Uma coisa que vai além de tudo isso que eu falei, além de toda essa análise que eu fiz sobre a oratória do Lula, tem também as mentiras que ele contou, e eu nem vou entrar nesse mérito. Se vocês quiserem saber sobre isso, vocês sigam o Danilo Cavalcante, outras pessoas que podem explicar as mentiras que ele falou. Mas tem uma coisa que me intrigou muito, que é ele ter falado de Deus tantas vezes. Olha, eu não sei se eu contei errado, depois se alguém reparou, me confirma quantas vezes ele citou Deus. Eu contei 6 ou 7 vezes ao longo de todo o podcast. Então ele fala que ele tem muita fé em Deus, então a fé que eu tenho em Deus, eu agradecia a Deus pelo respeito do povo. Ele fala também que ele pedia a Deus todos os dias para não errar. Pediu com pouca fé, então, né? E ao final, antes do encerramento, ele fala também que se lessem a Bíblia, iriam ver que lá está escrito que é para compartilhar
os bens, o dinheiro com o povo. O que ele tá falando nas entrelinhas? Que ele lê a Bíblia, que ele é um homem de fé. E assim ele gera uma identificação com os cristãos, com os católicos, com os evangélicos, com os cristãos no geral. Percebem como esta participação deste podcast não foi para conversar com a esquerda, que já tá fechada com ele? Não foi. Tanto é que o encerramento, que eu já falei para vocês, que é a parte mais importante, porque é o que fica na cabeça da audiência, Lula baixa o volume da voz, não faz nada de gestos exagerados, não articula, não usa hipérboles do jeito que ele gosta, não. Ele abaixa o volume da voz, deixa a voz mais encorpada, mais grave do que já é, traz um tom conselheiro desse avô que sabe das coisas, cita de novo Deus, cita até pecado, faz uma metáfora, uma brincadeira com o pecado versus mudar de time e ir pro Corinthians. O Lula que a gente conhece voltou. Apertem os cintos, porque 2022 será um ano tenso. E quem não dominar as técnicas de comunicação, quem não dominar a oratória, será enganado. Será enganado, será persuadido, será enrolado. Preparem-se.